Olá, meu nome é Anderson Francisco Krieger. Eu vou estar passando para vocês sobre intervalos e as suas classificações, ok? É um assunto que pega muita gente na dificuldade de classificar o intervalo devido aos métodos e a fórmula que o método passa para nós, que é através de uma memorização dos intervalos, é a quantidade de tons e semitons para classificar o intervalo qualitativamente, ok? Numericamente, os intervalos é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, ok? Agora, a classificação qualitativa ela pode ser super diminuta, diminuto, justo, aumentado, super aumentado, ok? E também nós teremos um intervalo menor e maior, ok? São os intervalos utilizados através de seus graus. Agora vamos pegar sobre os intervalos de primeira, quarta, quinto e oitava. Será intervalo de justas, ok? Justo. Certo? Primeiro, quarto, quinto e oitavo será justo, diminuto, super diminuto, aumentado ou super aumentado. O intervalo de segundo, terça, sextos e sétimos será menor ou maior, tá? Então a gente coloca maior ou menor, ou diminuto, super diminuto, ou aumentado ou super aumentado, tá ok? Maior ou menor. Primeiro, quarto, quinto e oitavo, justo. Segundo, terço, sextos e sétimos, menor ou maior, super aumentado, aumentado, super aumentado, diminuto ou super diminuto. Essas são as classificações baseadas em cima das diferenças de graus. Os intervalos, normalmente os métodos ensinam de uma forma que no meu caso especialmente, eu tenho dificuldade em memorização. Então, através da contagem dos tons e semitons para classificação qualitativa dos intervalos, eu tive bastante dificuldade para memorização. Então eu criei um macete ou uma metodologia um pouco diferente, que eu vou estar passando para vocês agora, para entender como é que se classifica um intervalo, tá? Então começamos da seguinte forma: intervalo de primeira, justa, segunda, maior, terça, maior. Para ser classificado como maior ou justa, ele não pode haver os semitons naturais passando entre eles. Quais são os semitons naturais? Mi, Fá e Si, Dó, ok? Não pode ter nenhum dos dois semitons passando por eles para se tornar justa, maior, maior, tá ok? Tanto no primeiro grau, segundo ou terceiro grau, certo? Para quarto, quinto, sexto e sétimo grau, ok? O intervalo de quarto, quinto, sexto e sétimo, certo? Nós precisamos de um semitom, ok? Então precisamos de um semitom para quarto, intervalo de quinta, intervalo de sexta, intervalo de sétima. Para ser quarta e quinta justa, precisa haver um semitom. Para ser sexta e sétima maiores, precisa haver um semitom, tá ok? Então isso aqui é um quadrinho que precisa ter para você ter uma visualização do que precisa haver e não precisa haver, tá? Já no caso da oitava é diferente, precisa dos dois semitons, lógico, vai estar passando pelos dois semitons. Então vamos começar com o exemplo de segunda e terça. O primeiro grau já é mais simples, mais fácil de classificar, certo? Vamos pegar um intervalo, um exemplo de segunda, né? Vamos pegar Dó, Ré, tá? Pegamos o Dó, Ré. Não temos os semitons naturais passando, automaticamente ela é um intervalo de segunda maior, ok? Segunda maior por não haver semitom natural. Se eu passar pelo Si, Dó ou Mi, Fá, automaticamente ela será uma segunda menor, ok? Segunda menor por estar passando o semitom natural por elas. O intervalo de terça, vamos pegar o exemplo de Lá, Dó, ok? Intervalo de terça, passando um semitom pelo meio. Se não tiver semitom, vamos pegar um outro exemplo, né? Vamos começar para mantermos um maior, vamos pegar Sol, Si, ok? Se não houver semitom passando por eles,
ok? Se não houver semitom, será uma terça maior. Então, é uma terça maior, tá? Sol, Lá, Si, intervalo de terça, a classificação, ok, de qualitativa é maior, certo? Então, terça maior, tá certo? Agora vamos pegar agora o exemplo de Lá, Dó, para a gente ter uma noção de os semitons naturais passando pelo meio. Si, Dó, nós temos aqui pelo meio. Então, intervalo, a classificação é Lá, Si, Dó, intervalo de terça, ok? Menor, por quê? Porque temos um semitom passando por ele, um semitom natural, certo? Um semitom natural passando por ele. Intervalo de quarta. Um exemplo de intervalo de quarta. Vamos pegar Lá, Ré. Intervalo de quarta. Lá, Ré, ok? Precisa agora, a partir do quarto grau até o sétimo grau, precisa haver um semitom natural, ou seja, Si, Dó, Mi, Fá, o semitom natural passando por entre elas para que seja justa no intervalo de quarta e de quinta e seja maior no intervalo de sexta e sétima. Aqui, nesse exemplo, Lá, Ré, que é intervalo de quarta, Lá, Si, Dó, Ré, nós temos o semitom natural passando por ele, certo? Que é o Si, Dó, é o caso do Si, Dó. Ele passa entre o intervalo de quarta, que é Lá, Ré. Nós temos o intervalo Si, Dó aqui pelo meio, que é o semitom natural. Ou seja, se temos um semitom natural, ela será justa, ok? Justa. Certo? Vamos pegar um exemplo que não tenha, ou, né, um exemplo que não tenha. Por exemplo, Fá, Si. Fá, Si. É o intervalo de quarta, Fá, Sol, Lá, Si, ok? E a classificação qualitativa dele será, o que nós vamos encontrar aqui? Nós temos que analisar da seguinte forma, em vez de contarmos quantos tons e semitons nós temos no intervalo para acharmos o intervalo, a qualidade desse intervalo, nós vamos fazer apenas olhando se temos o semitom natural ou não. Se aqui nós não temos o semitom natural, Si, Dó e Mi, Fá não estão entre o Fá e o Si, ok? Então, entre os intervalos desse intervalo aqui de quarta, Fá, Si, nós não temos nenhum semitom natural passando por eles. Ou seja, o intervalo, em vez de ser um pouquinho menor, ele ampliou, porque nós não temos um semitom, ou seja, temos apenas tons, certo? Então ele foi ampliado. Ou seja, em vez de se tornar um intervalo de quarta justa, ele vai ser um intervalo de quarta aumentada, ok? Então, Fá, Si é um intervalo de quarta aumentada, porque onde era para recair um semitom natural, para ser justa, não tem nenhum semitom passando por eles, pelo intervalo. Ou seja, ampliou o intervalo, ou seja, uma quarta aumentada. No caso da quinta, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui de Sol, Ré. Intervalo de quinta, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Certo? Sol, Ré. Para ser justa, precisa haver um semitom natural passando por elas. Nós temos aqui, temos o Si, Dó passando aqui, ok? O Si, Dó ele passa entre os intervalos de quinta, Sol, Si, Sol, Ré, certo? O Si, Dó está pelo meio, ou seja, isso aqui é uma quinta justa, porque nós temos um semitom natural ali, ok? Então, uma quinta justa. Agora, se pegarmos Si, Fá, vamos pegar esse intervalo, Si, Fá, ok? Si, Fá é intervalo de quinta, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, ok? Normalmente as pessoas se enganam aqui, né? Vão direto no justa, só que nós temos que analisar, precisa haver um semitom natural para ser justa, um semitom natural para ser justa. Nós temos o Si, Dó, mas nós temos o Mi, Fá também passando, ou seja, nós temos dois semitons naturais passando por esse intervalo. Então o que acontece? Passando por dois semitons em vez de um, o intervalo reduziu, diminuiu. Ou seja, em vez de ser justa, ela vai ser diminuta, por o intervalo ter diminuído, por ter dois semitons em vez de apenas um. Se diminuiu,
ou seja, com 2 semitons diminuiu o intervalo, nós a passamos de justa para diminuta. Então é uma quinta diminuta, por haver 2 semitons passando por elas. Agora vamos dar um exemplo de sexta maior. Sol, Mi, ok? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Intervalo de sexta maior. Por que é maior? Porque nós precisamos, para ser maior, precisamos de um semitom passando por ela, certo? Ou seja, nós temos o Si, Dó passando aqui pelo meio. O Mi, Fá não está no meio do intervalo, ou seja, Sol, Si, Dó. Temos um semitom passando, então ele é uma sexta maior, certo? Intervalo de sexta maior. Agora vamos pegar o intervalo de Lá, Fá. Lá, Fá é intervalo de sexta, porque Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, intervalo de sexta. A qualidade desse intervalo que nós vamos ter que avaliar agora. Nós temos um semitom passando por ele para ser maior. Se tivermos um semitom, ela será maior. Si, Dó, Mi, Fá. Nós temos 2 semitons passando por ele, certo? Por haver 2 semitons, o intervalo reduziu, ok? Se o intervalo reduziu, ela passou de maior para menor, certo? Então, Lá, Fá é o intervalo de sexta menor, ok? Vou pegar um exemplo de sétima agora. Vamos pegar Fá, Mi, intervalo de sétima, Fá, Mi, ok? Intervalo de sétima, Fá, Mi. Temos que ter um semitom natural passando pelo meio para ser sétima maior. Si, Dó, ok? Si, Dó. Mi, Fá não está passando pelo meio do intervalo. Mi, Fá está fora do intervalo. Então temos apenas o Si, Dó. Ou seja, sétima ela vai ser maior. Fá, Mi é uma sétima maior. Agora pegarmos qualquer outro aqui natural, sem os acidentes, aí vamos abranger 2 semitons. Então nós temos o Si, Dó e o Mi, Fá passando pelo meio do intervalo, certo? Então essa aqui é um intervalo de sétima, certo? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, intervalo de sétima. E a qualidade desse intervalo se tornará, em vez de maior, menor. Por quê? Temos o Si, Dó e o Mi, Fá passando pelo meio do intervalo. Ou seja, ela diminuiu o intervalo. Então, intervalo menor, sétima menor, tá certo? Já no caso das oitavas, já é mais simples, mais fácil de avaliar, por causa que quase como a primeira, ok? No caso das oitavas, nós temos que ter os 2 semitons. Em todas as oitavas naturais, se não houver acidente, nós teremos os 2 semitons, então ela será justa, oitava justa. Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, qualquer intervalo de oitava será justa, a não ser que tenha acidentes entre as notas, e aí você vai ter que fazer a classificação. Agora eu vou dar um exemplo, eu falei só de naturais, sem acidentes, né? Naturalmente, se você pega os naturais, fica mais simples, mais fácil de avaliar. Agora vamos classificar o intervalo aqui com acidentes pelo meio, porque até agora eu fiz os naturais, então vamos usar um intervalo com um acidente. Vou colocar um acidente aqui no superior, ok? Então, Si, Fá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Classificação dele numérica, 5º grau, ok? 5º grau. Agora vamos pegar a classificação qualitativa dele. O intervalo, primeiro a gente avalia o intervalo de uma forma natural, sem avaliar o acidente que nós temos. Sempre avalie o intervalo sem calcular com o acidente, tá certo? Então o que você tem que fazer? Avaliar aqui. Para ser justa o 5º grau, aqui nesse quadrinho aqui, sempre quando você for fazer uma prova, um teste, ou for fazer algo nesse sentido para uma classificação, é bom você colocar esse quadro numa folha em algum lugar, para você sempre ter a visualização, como você não tem a prática, ou praticar bastante para memorizar isso aqui, né? Mas tendo isso aqui em mente é muito simples, não tem segredo. Tendo esse quadro anotado para você lembrar que precisa ver e não precisa ver, né? Nessas 2 classificações principalmente, a oitava já é mais simples, mas daqui segunda, terças é a separação que não pode haver um semitom. Para 4º, 5º, 6º e 7º grau, sétimo de intervalos, que precisamos haver um semitom natural. Então, para ser justa ou maior,
Aí é bom não fazer uma anotaçãozinha para ter uma colinha, né? De uma forma mais simplificada. Eu achei uma forma mais simples do que você ter que calcular e memorizar um quadro com 2 tons e meio, 3 tons e meio, 1 tom e meio, ok? Fica mais simples. Aqui, nessa classificação de quinta, nós temos Si, Dó e Mi, Fá passando pelo meio. São 2 semitons naturais. Ou seja, precisaria apenas de um semitom natural para ser justa. Nós temos 2 semitons naturais. Sem um acidente, ela não seria justa, ela seria diminuta, ok? Porque diminuiu o intervalo, temos 2 semitons passando pelo meio delas, ok? Então, em vez de ser justa, ela é diminuta. Mas, como nós temos um acidente na nota de cima, fazendo com que o intervalo venha a subir novamente, venha a aumentar novamente, então ela se tornou um intervalo de justa, ela passou de diminuta para ser justa. Então o sustenido aqui no Fá fez com que a nota seja ampliada, o intervalo seja ampliado e voltou a ser justa em vez de diminuta. Nós temos os 2 semitons naturais, que seria uma quinta diminuta, mas por haver um sustenido no Fá, aumentando o intervalo um semitom, ou seja, voltou a ser justa. É uma quinta justa, tá ok? Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos pegar Lá bemol, ok? E vamos pegar Mi. Vamos classificar o intervalo primeiro, numericamente, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Intervalo de quinta. Agora com acidente na nota inferior, ok? Vamos analisar o intervalo. Nós temos Si, Dó, ok? Passando pelo meio, e não temos o Mi, Fá. Nós temos apenas um semitom. Esqueça o acidente. Primeiro avalie sem o acidente. Nós temos um semitom natural passando pelo meio, certo? Então ela é uma quinta justa, certo? Por haver um semitom apenas passando ao meio do intervalo. Então seria uma quinta justa. Mas, como nós temos um acidente na nota inferior, que é o bemol, ou seja, o bemol diminuiu um semitom. Então o intervalo ampliou, ok? Se o bemol no Lá diminuiu, o Lá diminuiu um semitom, ou seja, o intervalo ampliou. Então, de quinta justa, que seria o intervalo normal sem o acidente, ele passou a ser aumentada, porque aumentou o intervalo, tá? Vamos mais uma vez. Si, Dó pelo meio, certo? Sem o acidente é Lá, Mi. Si, Dó passando pelo meio, um semitom natural, ou seja, seria uma quinta justa, porque precisa haver um semitom natural para ser justa. Mas como houve um aumento do intervalo por causa do Lá bemol, o bemol diminuiu, ou seja, o Lá diminuiu. Então aumentou o intervalo. Então passou a ser aumentada. Então essa aqui ficou uma quinta aumentada. Agora vamos dar um exemplo do intervalo de terça, para trabalharmos com esse grupo aqui que não pode haver um semitom. Vamos pegar o intervalo comum Dó, Mi, ok? Dó, Mi. Esse é o intervalo de terça, Dó, Ré, Mi, ok? Você classifica numericamente ele. Logo após vamos classificá-lo. Vamos colocar um acidente nele para fazer uma alteração. Vamos colocar um sustenido aqui, para que haja um acidente para vocês avaliarem. Ok? Primeiro a gente classifica o intervalo, depois esquecemos o acidente, não olhamos pelo acidente, nós olhamos apenas sem o acidente primeiro. Dó, Mi, intervalo de terça, ok? Para ser maior, não pode ter um semitom natural. Si, Dó e Mi, Fá não passam no meio do intervalo, ok? Ou seja, seria uma terça maior sem o acidente. Mas como tem um acidente, aí você só analisa se o intervalo diminuiu ou aumentou. O sustenido na nota de baixo fez com que o intervalo diminua, ok? Diminuiu o intervalo, certo? Então, ou seja, de maior passou para ser menor, porque o intervalo diminuiu. Nota de baixo ascendeu, subiu, ok? Ou seja, o intervalo de maior passou para ser terça menor, tá certo? Intervalo de terça menor.
Nós não temos o semitom natural, mas temos um acidente na nota inferior que fez com que o intervalo diminuísse, certo? Agora vamos pegar um outro exemplo de terça. Vamos pegar um intervalo de terça com acidente na nota superior, para dar um exemplo. Si, Ré sustenido. Primeiro a gente avalia a classificação numérica, né? Si, Dó, Ré, intervalo de terça, ok? Sem um acidente, não pode haver um semitom natural para ser uma terça maior. Não pode haver o semitom natural. Nós temos o Si, Dó passando pelo meio, ou seja, seria uma terça menor pelo fato de estar passando o Si, Dó passando pelo meio deles, ok? Nós temos um semitom natural passando ao meio do intervalo. Tendo um semitom natural, ela não seria maior, ela seria menor. Mas como houve um acidente na nota superior fazendo com que o intervalo aumente, ela de menor passou para ser uma terça maior. Ou seja, essa nota aqui, Si, Ré sustenido, é uma terça maior. Recapitulando, nós temos o acidente, nós temos o intervalo de semitom natural passando ao meio do intervalo, ou seja, não poderia ter para ser uma maior, mas como nós temos, então será uma terça menor. Com o acidente elevando o intervalo, aumentando o intervalo, ela voltou a ser uma terça maior, tá ok? Então, Si, Ré sustenido, uma terça maior. Isso com prática, você vai avaliar o intervalo fazendo esse pensamento, colocando os semitons naturais de uma forma rápida. Com a prática você analisa o intervalo rapidamente, ok? Agora eu vou dar um último exemplo aqui de sexto grau, ok? De sexto grau. Vamos pegar o intervalo sexto grau. Vamos pegar Sol, Mi, ok? Sol, Mi, intervalo sexto grau. Você classifica numericamente Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, sexto grau. Logo após você vai classificar. Vamos fazer um acidente para termos o acidente aqui passando por eles. Vamos colocar na inferior, tá? Vamos fazer o sustenido embaixo, uma nota inferior, ok? Intervalo de sexta. Esqueça o acidente primeiro e avalie se temos o semitom natural passando. Para ser maior, precisa haver um semitom natural. Nós temos o semitom natural? Temos, que é o Si, Dó passando ao meio do intervalo, tá? O Mi, Fá está fora. Então, ela seria o intervalo de sexta maior, sem o acidente. Mas aí temos que avaliar com o acidente. Na nota inferior, o acidente subiu, um acidente ascendente, que é o sustenido. Então, o intervalo reduziu, a nota de baixo subiu, ok? Reduziu o intervalo. Em vez de ser uma sexta maior, por haver um semitom natural passando entre ela diminuiu o intervalo, ou seja, se tornou uma sexta menor, ok? Uma sexta menor. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Isso eu estou trabalhando sempre com intervalo ascendente, tanto na forma ascendente quanto na descendente é a mesma coisa. Vamos pegar com o intervalo Fá, Lá, ok? Vamos trabalhar com uma sexta de uma forma descendente, tá? Descendo. Classificação: Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, sexto grau, ok? Classificamos numericamente. Agora vamos colocar classificação qualitativa dele. Sem um acidente, coloquei um sustenido aqui no Fá. Sem um acidente, nós vamos avaliar sem acidente para ver a qualidade desse intervalo. Para ser um sexto grau maior, precisa haver o semitom natural. Um apenas. Nós temos o Si, Dó e o Mi, Fá passando pelo meio desse intervalo. Ou seja, a sexta, para ser maior, teria que ter apenas um semitom, mas nós temos os dois semitons no meio do intervalo. Ou seja, ela é um intervalo de sexta menor, sem um acidente. Sexta menor, porque tem os dois semitons passando pelo meio, certo? Diminuiu o intervalo. Sexta menor. Com o acidente, aí você coloca o acidente em prática, tá ok? Sexta menor,
Com o Fá sustenido, a nota superior, ela aumenta o intervalo, ok? Então a nota superior aumentou, subiu, fazendo com que o intervalo aumente, certo? Em vez de ser uma sexta menor por haver os dois semitons naturais, se tornará uma sexta maior com acidente, certo? Com o Fá sustenido, porque o intervalo voltou a ser maior. Ele ampliou com o sustenido no Fá, com a nota superior, tá certo? Então, havendo os dois semitons, seria menor, porque teria que ter um semitom para ser maior. Como tem os dois, ela é uma sexta menor. Com o acidente na nota superior, ela se tornará maior. Então, uma sexta maior. Fá sustenido Lá é uma sexta maior. Agora eu fiz uns exercícios aqui para vocês. Vocês podem treinar, tá? Aí treinem, façam esses exercícios e depois eu vou dar a resposta. Pausem o vídeo e eu darei a resposta. Vamos lá. O exercício, então, a gente deixou o primeiro exemplo aqui, foi Fá, Si bemol. Vamos pegar e classificar esse intervalo. Primeiro, numericamente, Fá, Mi, Ré, Dó, Si. Intervalo de quinta. Quinto intervalo de quinta, ok? Agora, classificação qualitativa dele. Se ele é intervalo justo, aumentado, diminuto, super aumentado ou super diminuto. Vamos avaliar. Para ser justo, precisa haver um semitom natural, como eu já falei algumas vezes. Fá, esqueça primeiro o acidente, não faça com acidente, faça primeiro sem o acidente. Fá, Mi, temos que ter um semitom para ser justa, um semitom. Nós temos nesse intervalo, no meio dele, os dois semitons naturais. Nós temos o Mi, Fá e temos o Si, Dó passando pelo meio, ok? Do intervalo. Ou seja, em vez de ser justa, o intervalo diminuiu. Sem o acidente, seria uma quinta diminuta, ok? Mas agora temos que calcular se o acidente aumentou o intervalo ou diminuiu o intervalo. Com o bemol na nota de baixo, fez com que o intervalo ampliasse, certo? O intervalo ampliou. Ou seja, de diminuta, que seria a quinta, por ter os dois semitons estão passando, Si, Dó e Mi, Fá, em vez de ser uma quinta diminuta, voltou a ser uma quinta justa, ok? Pelo semitom diminuindo aqui no Si, o bemol, ok? Ampliou o intervalo, voltou a ser justa. Então, é uma quinta justa a resposta dessa questão. Vamos partir para essa. Fá sustenido, Si. Vamos classificar numericamente. Fá, Sol, Lá, Si. Intervalo de quarto grau. Quarta, intervalo de quarta. Beleza. Vamos avaliar o seguinte. Fá, Si. Nós temos o semitom natural. Precisa haver um semitom natural para ser justa. Nós temos o semitom natural passando por ela? Não. O Fá, Si é um exemplo de pegadinha, né, que eles usam em provas, que é um intervalo de quartas, não é justa. Mesmo que fosse sem um acidente, ela não seria justa. Ela seria aumentada. Sem um acidente, esqueça o acidente. Fá, Si é uma quarta aumentada. Por quê? Não temos o semitom natural para ser justa, precisaria um semitom natural. Como não temos o Mi, Fá e nem o Si, Dó passando no meio do intervalo, ela se tornará aumentada. Aumentou o intervalo, porque era para ter um semitom, não tem, aumentou o intervalo. Seria uma quarta aumentada. Mas agora vamos avaliar o intervalo com o acidente. O acidente na nota inferior é ascendente, ou seja, o intervalo subiu um semitom, certo? Ou seja, o intervalo diminuiu novamente. Então, em vez de ser uma quarta aumentada naturalmente, sem os acidentes, ela se tornou uma quarta justa, porque a nota de baixo subiu um semitom. Então, ela se tornou uma quarta justa. Então, a resposta dessa questão é quarta justa. Vamos pegar esse intervalo, esse exemplo. Fá, Lá. Vamos classificar numericamente. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Sexto grau, ok? Sexto grau. Agora a qualidade desse intervalo. Esqueça o acidente novamente. Vamos pegar Fá, Lá. Para ser sexta maior, precisa haver um semitom natural.
nós temos o Mi Fá e temos o Si Dó passando no meio do intervalo. Ou seja, temos dois semitons naturais. Em vez de ser maior, ela se tornou menor porque tem dois semitons, em vez de ter um só. Tem dois semitons, ou seja, é uma sexta menor. Mas como nós temos o acidente, vamos ter que avaliar. Fá, Lá bemol. Fá, Lá seria uma sexta menor. Com o bemol na nota inferior, o intervalo aumentou, certo? O Lá aumentou. A nota de cima permanece, o Lá desceu. Ou seja, o intervalo aumentou. Então, de sexta menor, que seria naturalmente Fá, Lá, ela se tornou uma sexta maior novamente, por haver o Lá bemol, ok? O bemol fez com que o intervalo ampliasse no Lá, certo? Não esqueçam, você tem que avaliar se o intervalo ampliou ou diminuiu. Como estamos avaliando dessa forma, tá? Fá, Lá, o bemol fez com que o Lá passasse mais do Fá, então ampliou o espaço, então se tornou uma sexta maior. Ok? Era uma sexta menor porque havia dois semitons naturais, mas ampliando o intervalo novamente com o Lá bemol, ampliou o intervalo, ampliou o espaço entre o Fá e o Lá bemol, ok? Ele se tornou maior. Vamos para esse exemplo, esse exercício. Mi, Sol. Isso aqui assusta muito a gente porque nós temos dois acidentes no mesmo exercício. O Mi sustenido e o Sol bemol, ok? Vamos classificar, esquecendo os acidentes, esqueçam esses acidentes, e vamos classificar ele numericamente: Mi, Fá, Sol, intervalo de terça, certo? Aí é o seguinte, esqueça os acidentes, primeiro avalie sem os acidentes. Para ser uma terça maior, não pode ter o semitom natural. Mi, Sol, sem os acidentes, tem o semitom natural passando por ele? Tem, que é o Mi, Fá. Ou seja, em vez de ser uma terça maior, Mi, Sol sem os acidentes seria uma terça menor. Como nós temos os acidentes, temos que classificar o intervalo avaliando pelos acidentes se eles ampliam ou diminuem o intervalo. Então, sabemos que o Mi, Sol é uma terça menor. Agora vamos pegar o Mi sustenido e o Sol bemol. Mi sustenido elevou a nota a um semitom. Sol bemol diminuiu uma nota, um semitom. Ok, o intervalo diminuiu duas vezes, dois semitons. O intervalo diminuiu dois semitons, se juntou, ok? Ou seja, era uma terça menor com um semitom a mais, né? Diminuindo o intervalo, fez com que ela se tornasse diminuta. Só com Mi sustenido ela seria diminuta. Mas como nós temos um bemol no Sol, na nota superior, ou seja, diminuiu mais um semitom. Então transformou de diminuta para uma super diminuta, ok? Então é uma terça super diminuta, ok? A classificação desse é terça super diminuta. Super diminuta. Vamos lá novamente. Mi, Sol. Nós temos um intervalo de semitom natural passando por meio dela. Ou seja, não poderia ter um semitom para ser maior. Como nós temos o semitom natural, ela se tornou menor. Naturalmente, sem os acidentes, seria uma terça menor. Como houve um sustenido no Mi, na nota inferior, fazendo com que ela elevasse um semitom, e houve um bemol no Sol, na nota superior, fazendo com que ela diminuísse um semitom também, ela se tornou de menor para diminuta e super diminuta, porque ela diminuiu dois semitons no intervalo. Okay? Então essa é uma terça super diminuta. Agora vamos pegar o intervalo, esse exercício aqui, o último exercício. Ré sustenido e Mi natural. Vamos avaliar. Primeiro a gente faz a classificação numérica. Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Intervalo de sétima, ok? Intervalo de sétima. Sem o acidente, que esse é o acidente, primeiro faça a classificação sem o acidente. Ré, Mi. Sétimo grau, para ser maior, precisa haver um semitom natural. Nós temos um ou temos dois? Vamos avaliar. Mi, Fá e temos o Si, Dó. Ou seja, temos dois semitons naturais passando ao meio do intervalo, sem o acidente, que esse é o acidente. Dois semitons, temos o Mi, Fá e o Si, Dó. Os dois semitons naturais estão passando pelo meio do intervalo. Ou seja, Mi, Ré ou Ré, Mi é o intervalo de sétima menor.
sem um acidente. Sétima menor, porque para ser maior teria que ter só um semitom natural. Nós temos o Mi, Fá e temos o Si, Dó, ou seja, diminuiu o intervalo, é uma sétima menor. Agora vamos avaliar com um acidente. Na nota superior, temos um sustenido elevando um semitom, ou seja, o intervalo de sétima menor, Ré, Mi, agora passou a ser maior por causa do acidente na nota superior, fazendo com que o intervalo aumente. Então agora é uma sétima maior. Ré sustenido, Mi, é uma sétima maior. Gente, esse tipo de exercício aqui, essa tipo de metodologia, eu criei há 20 anos atrás, na época que eu estudei para concurso de exército, ok? Isso aqui facilitou muito a minha vida, porque eu tinha muita dificuldade em memorização. Para memorizar 2 tons e meio, 3 tons e meio, 1 tom e meio, para saber a classificação dos intervalos. Isso confunde muito a cabeça de muita gente, e isso aqui é assunto que deixa muita gente com ponto a menos nas provas por causa da dificuldade de memorização e de classificação dos intervalos. Dessa forma, essa metodologia me facilitou muito. Se você exercitar um pouquinho mais esse tipo de metodologia, usando esse tipo de metodologia para a classificação dos intervalos, vai lhe ajudar em muito, porque é uma metodologia mais simples, mais fácil de entendimento, tá? Se você praticar um pouquinho mais, você memoriza isso aqui, memorizando esse quadrinho, você vai conseguir classificar, tá? Avaliando os intervalos. Tem duas coisas que precisam sempre ser colocadas. Se o intervalo com os acidentes diminuiu ou aumentou, isso é muito importante, avaliar se o intervalo diminui ou aumenta, tá? Você tem que sempre pegar as extremidades e calcular se o bemol ou se tem sustenido nas notas superiores ou inferior, ok? E avaliar se o intervalo aumentou ou diminuiu. É essa a forma que você tem que avaliar o intervalo. E segundo, se você tem um semitom ou não. E aí você tem que calcular com esses dois espaços separados, que é a primeira, segunda e terceira, para ser justa maior, tá? Não pode ter o semitom. Da quarta em diante precisa ter o semitom para ser justa ou maior, tá? Isso é muito importante você colocar. Isso vai lhe ajudar, eu creio que vai lhe ajudar, me ajudou muito. Hoje dificilmente eu erro um intervalo, talvez não posso colocar vários tipos de exercícios aqui, não vou errar, tá? Por causa da facilidade que tem nesse tipo de exercício e nesse tipo de metodologia. Espero que ajude vocês também.